Depois de passarmos vários dias em queda, finalmente a gente teve um dia de alta e esse dia de alta já animou muitas pessoas. E eu estou aqui para te lembrar que os seus resultados não é sobre apenas as suas compras, mas sim sobre as suas vendas também. O ponto de venda, saber o momento de realizar, é a melhor decisão que nós tomamos nos investimentos. Não adianta de nada você pegar um ativo, ele subir 300% e você não saber realizar aquele lucro. E como nós tivemos uma boa movimentação de alta na data de ontem, onde tiveram altcoins subindo 40% dentro de um único dia, na análise de hoje tudo que nós podemos falar é sobre pontos de venda. E entenda, sim, você precisa vender os seus ativos. Isso caso você queira atingir a sua liberdade financeira. Eu vou te explicar através de dados o porquê você deve vender, qual que será o meu comportamento e o que eu irei fazer com as posições de Bitcoin que eu tenho compradas, beleza? Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha, por exemplo, para Polkadot, a gente viu uma alta significativa aí de 42%. Se a gente olhar no presente momento, estamos tendo uma alta de 30%. Eu vou te explicar qual que é a minha visão sobre esses ativos, mas eu quero que você entenda qual que é o contexto que Polkadot se encontra. Se a gente olhar, temos um grande canal de baixa aqui, onde temos uma região de suporte e uma região de resistência. Nesse momento, quando a gente olha para a Polkadot, onde ela se encontra? Em região de resistência. Se ela se encontra em região de resistência, o nosso foco ele é venda e não compra. Olha só, se você não tem Polkadot, se você viu esse ativo subindo na data de ontem, se você está se perguntando se hoje você deve comprar esse ativo ou não, a resposta é obviamente que não, porque nós estamos em uma região de resistência. Isso não significa que o preço ele não irá subir nos próximos dias, mas isso significa que aqui é uma região onde a gente não compra. Lembre-se, existe o timing de comprar e o timing de vender. Como nos últimos dias eu venho comentando com você que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós estamos montando posição em Bitcoin, agora não é o momento de vender o Bitcoin, sim o momento de comprar. Mesmo que você tenha comprado lá nos 100 mil dólares, por exemplo, agora não é o momento de você vender, porque eu tenho uma expectativa de que a gente vai entregar um rally de alta. Não acho que a queda acabou. Eu acredito que a gente vai entrar ainda na terceira fase do bear market. Mais para frente eu vou falar sobre isso com você. Mas entenda que os seus resultados é sobre a venda e não sobre a compra. Se você tem Polkadot na carteira, se você capturou essa movimentação de 40% na data de ontem, deixe de ser ganancioso, porque nós estamos em região de resistência, aumento drástico de volume, RSI em região de sobrecompra, aqui você simplesmente não compra, aqui você simplesmente vende o ativo. E o porquê que eu estou falando sobre venda com você? Bom, porque os resultados da carteira Rumo ao Milhão, eles são muito por conta das nossas vendas e não somente por conta das nossas compras. Pensa só, se a gente olhar ali para o dia 6 de outubro de 2025, que foi quando o Bitcoin bateu o topo histórico, se eu não tivesse vendido dentro da carteira Rumo ao Milhão, qual que seria o resultado que nós teríamos agora? Eu não estaria falando para você de que em breve a carteira Rumo ao Milhão ela vai bater um novo all-time high. Eu estaria falando para você que eu estou brigando para recuperar um prejuízo acumulado. E não, nesse momento a carteira Rumo ao Milhão ela está buscando um novo all-time high. E acredito que nos próximos dias a gente vai chegar em mais uma vez um novo all-time high. E a gente só tem essa consistência dentro da carteira Rumo ao Milhão por conta das vendas. Eu já te mostrei algumas vezes aqui no canal a carteira de um cliente que me procurou lá no passado e que a ideia dele era holdar ali altcoins, holdar Bitcoin durante alguns anos e ele não iria vender enquanto a gente não chegasse com a grande altcoin season acontecendo. E eu já mostrei para você a performance dessa carteira desde quando ela foi criada, novembro de 2023. Várias e várias vezes essa carteira chegou ali a ter 120 mil de patrimônio, devolveu tudo, voltou para 80, 130, devolveu tudo, voltou para 70, depois 120 mais uma vez. E se a gente olhar a posição dessa carteira, nesse momento ela está lá no ponto inicial dela, lá no ponto de entrada, ou seja, esse player aqui ele está passando ano após ano e
provendo liquidez para o mercado, simplesmente isso. Porque ele finge que tá rico, fica pobre, tá rico, fica pobre, tá rico, fica pobre. Já se passaram 3 anos dessa carteira aqui e a carteira está simplesmente estagnada. Olha só, se ele tivesse concentrado esse capital dentro da renda fixa, ele teria muito mais dinheiro nesse momento. Se for para jogar o jogo dos investimentos dentro de cripto dessa maneira, meu caro, não joga. Literalmente, não é para você fazer isso dentro do mercado financeiro. Vá procurar alguma coisa que seja mais consistente, que te dê resultados mais sólidos, porque passar 3 anos para estar no 0 a 0, meu caro, desculpa, isso não é investir. Isso é simplesmente brincar de cassino. Você acha que você é um investidor. Você fala para seus amigos que você investe em cripto, mas no final das contas, tudo que você leva é nabo nessa história. Então entenda, você precisa fazer dinheiro nesse jogo. Diferente dessa carteira aqui, a carteira Rumo ao Milhão, que vende várias e várias vezes quando a gente precisa, olha como que é o patrimônio dela. Apenas compare qual que é o direcionamento da performance da carteira. Carteira Rumo ao Milhão, simplesmente subindo, buscando novos all-time highs, enquanto esse cliente, ele continua nessa história de tô rico e tô pobre, beleza? E o porquê que eu falo isso daqui? Solana teve uma ótima performance aí na data de ontem? Sim, tivemos uma ótima performance na data de ontem, chegamos a subir 20%. Só que lembre-se dessa linha amarela que nós temos no gráfico aqui, foi o ponto de venda da carteira Rumo ao Milhão em Solana, lá nos 217. E eu já comentei várias e várias vezes com você, quando a gente teve a queda de 20%, eu não voltei para as altcoins, eu não voltei para Solana. Quando a gente teve a queda de 46%, eu não voltei para Solana. Ela se recuperou, ela movimentou. Quando a gente teve a queda de 68%, eu ainda não voltei para Solana. Eu continuo fora das altcoins. Porque, para mim, nós estamos na segunda fase do bear market do Bitcoin. Já estamos começando a cheirar a capitulação, já estamos começando a iniciar o nosso planejamento de execução de estratégias para a fase de capitulação dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas nós ainda não capitulamos. Entenda, a capitulação ela é um evento que se dará para todos os ativos, mas nós só entraremos nas altcoins depois que a gente tiver a confirmação da capitulação do Bitcoin. Então, ainda não é o momento das altcoins. Você pode até estar feliz de ter capturado 20% de alta na data de ontem em Solana, mas saiba que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós estamos mais felizes ainda porque nós ficamos fora de uma queda de 60%. Estamos falando que Solana precisa recuperar 147% só para voltar no preço que nós vendemos. Não só Solana, mas como o Polkadot também, que foi vendida lá nos 4,12. Se a gente olha para essa queda que nós tivemos aí, estamos falando de 60%, máxima 72%. Solana subiu, Polkadot subiu 40% na data de ontem? Subiu, mas ela precisaria subir ainda mais 150% para voltar no nosso ponto de venda dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui nos mostra que a ponta mais importante dos investimentos não é o timing de compra, mas sim o timing de venda. Saber comprar, muitas pessoas sabem, afinal de contas, tem a narrativa de DCA infinito, caiu, comprou, se o preço estiver mais barato, aproveita para encher o carrinho. Mas, meu caro, essas pessoas que pegam carrinho para ir no supermercado, mal elas sabem que elas estão indo para a seção do hortifruti. Elas vão encher o carrinho delas de nabo, porque não, essas estratégias elas não funcionam no longo prazo. Para você realmente ter resultados consistentes no longo prazo, você precisa saber vender. Sem a ponta de venda, não tem resultado final, beleza? Entendendo isso, por que eu estou falando com você sobre venda? O motivo é que nos últimos dias eu venho comentando com você que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós estamos comprando. Inclusive, antes de ontem nós compramos Bitcoin em 63 mil dólares. Isso daqui nos coloca em uma posição comprada nesse momento. Mas não significa que porque eu expus a carteira em Bitcoin, porque eu comprei Bitcoin dentro dessa região, que eu acredito que essa alta vai ser infinita, que a gente vai voltar para a nova máxima histórica, que a gente vai para 150 mil dólares e que agora os meus clientes eles podem ficar tranquilos. Não. Na verdade, nós continuamos em tendência de baixa, nós continuamos dentro de uma zona de acumulação para a carteira Rumo ao Milhão, mas saiba que se a gente tiver algum sinal de distribuição, seja aqui, ou seja mais em cima, nós iremos vender as nossas posições dentro da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez.
Porque nós temos uma oportunidade de curto prazo, que é de fazer um trade. É por isso que nós compramos Bitcoin recentemente. Mas a expectativa é que nós vamos distribuir essas posições caso a gente tenha sinais de distribuição novamente. Porque esse sinal de distribuição ele vai ser o fim de mais um rally no Bitcoin, onde a gente vai entregar a nossa próxima fase do bear market, que é a terceira fase do bear market, a fase de capitulação cíclica. E dentro dessa região, é a região de mais oportunidade, onde a gente pode segurar um pouco mais para longo prazo, onde a gente pode pensar sobre um time frame maior, mas do mesmo jeito, dentro dessa região, nós seremos totalmente estratégicos. Nós não seremos amador. Você está jogando o jogo no bear market. Saiba que nós estamos em um período de baixa, de tendência de baixa do ativo. Saiba surfar os rallies e saiba realizar as suas posições. Pare de acreditar que você comprou bons projetos, que a gente marcou fundo e que a alta ela vai ser infinita. Entenda, você precisa saber vender os seus ativos, beleza? Bom, nesse momento eu não tenho tanto interesse mais em comprar Bitcoin aqui em cima, próximo desse canal aqui de resistência. Eu vou procurar por novas compras caso o Bitcoin ele volte aqui para baixo, lá para a região dos 60 mil dólares, tá? A gente já montou uma boa posição dentro da carteira rumo ao milhão, dentro dessa região, então aqui a gente vai trabalhar mais com uma expectativa de alta. Se o mercado começar a subir, nós iremos realizar as nossas posições. Quando a gente olha para os market makers, a gente ainda continua com o nosso belo suporte aqui abaixo dessa região. Por conta disso, eu continuarei acumulando quase a gente chega próximo dessa região. A região de resistência que nós tínhamos na data de ontem, ela foi acionada exatamente nesse candle vermelho aqui, onde ordens de venda foram capturadas dos market makers. Veja que o book, nesse presente momento, ele está livre para cima, com bom suporte para baixo. Então significa que aqui a gente ainda pode segurar as nossas posições. Ainda não temos sinais de distribuição, mas a partir do momento que a gente tiver o sinal de distribuição, a gente deve sair das nossas posições, seja em Bitcoin, seja em altcoins, seja em qualquer ativo que nós estejamos posicionados durante um rally de alta em meio a um bear market. Por que eu falo com você em meio a um bear market? Bom, nós estamos passando por um período onde houve uma exaustão vendedora, certo? Te expliquei isso na data de ontem, que a primeira vez que a gente bateu 60 mil dólares, todo mundo que queria vender, todo mundo que tinha medo dessa região, vendeu. Depois disso, houve uma diminuição da pressão de venda. Isso daqui abre margem para que a gente abra posições de trade, para que a gente vá operar no curto prazo. Se a gente olha para essa região que nós estamos, ela já está tendo sinal de capitulação, um início de uma possível capitulação. Mas lembre-se, para mim a capitulação ela vai acontecer lá por volta dos 40 mil dólares. Só que nós não vamos negligenciar que essa é uma região de baita suporte, então nós vamos nos posicionar. Pode ser que a capitulação ela não aconteça dos 40 mil dólares e caso ela não aconteça, quem vai nos salvar vai ser a posição do curto prazo, que a gente comprou, se posicionou, o mercado não teve sinais de distribuição, nós, na verdade, tivemos uma capitulação que eu não consegui identificar, mas lembre-se, já está cheirando a capitulação, então nós compramos, nos posicionamos e vamos seguir a nossa posição. Vamos estender aquela posição que era de curto prazo para um médio prazo. Beleza, o médio prazo melhorou, a gente teve confirmação que houve uma capitulação, vamos estender ela para o longo prazo, simples assim, e vamos seguir comprando, vamos seguir rodando. Por que eu não trabalho com alvos? Por que eu não vou realizar em alvos? Porque pode ser que eu realize cedo, se eu for realizar em um alvo e aquele fundo que marcou no curto prazo, ele for o fundo do longo prazo, eu perdi boa parte da movimentação, porque eu saí cedo, foi uma tomada de decisão muito ceda, onde eu realizei pouco lucro dentro dessa operação. Então, eu, Guiteles, não trabalho com alvo e sim com sinais de reversão. Se a movimentação ela for estendendo, eu vou levando ela também. Entendendo isso, entendendo sobre essa região, eu quero que você saiba que a capitulação ela ainda não aconteceu. A gente ainda não tirou todo o lucro que a gente precisava tirar do mercado. E nós só iremos tirar todo esse lucro quando a gente voltar dentro de fase de capitulação. Se a gente não voltar em fase de capitulação, voltar a subir daqui, a gente não teve um reset cíclico. Vai acontecer lá na frente uma capitulação. Mas, novamente, você tem que estar posicionado de maneira estratégica o tempo inteiro no mercado, principalmente ao longo do bear market. Por quê?
Se você ficar esperando um preço específico, por exemplo, eu falo para você sobre os $40.000, que é um alvo que eu acredito que vai ter a faixa de capulação. Você vai colocar isso como target, aonde você só vai entrar no mercado se a gente voltar em $40.000. E se a gente não voltar em $40.000? E se a gente parar em $51.000? Você vai perder uma grande oportunidade na sua vida, que é de comprar em $50.000 e você estava esperando 40. Nunca trabalhe com um alvo específico, principalmente para fundo e para topo de mercado. Saiba que esses alvos específicos a gente utiliza para posições de curto prazo e não essas posições de médio e longo prazo. Eu estou falando isso porque no ciclo passado muitas pessoas deixaram de comprar Bitcoin em $16.000 porque estavam esperando patamares mais baixos, simplesmente assim. Tiveram que comprar o ativo acima dos $40.000 porque entenderam que nós estávamos em bull run. Eu quero que você saiba que no momento que nós estamos vivenciando, a euforia ela vai tentar te enganar mais uma vez, porque a gente viu alta na data de ontem. Você vai começar a acreditar que nós chegamos no fundo do bear market, você vai começar a acreditar que você vai recuperar todo o prejuízo que você tem na sua carteira. Você vai acreditar que aquela altcoinzinha que te colocou 70% de prejuízo, ela vai voltar lá no ponto que você comprou, e você vai esperar por esse dia. Só que, meu caro, isso é uma grande ilusão. Eu quero que você saiba que nós estamos subindo. Altcoins subiram 40% na data de ontem. Saiba aproveitar e ser grato ao mercado a esse lucro que ele te deu. Porque entenda, a carteira rumo ao milhão, ela só está buscando um novo all-time high nesse momento porque nós sabemos vender os ativos. E, inclusive, se você quiser vender Bitcoin junto comigo, afinal de contas, eu estou comprado, estou falando para você. Se você quiser saber quais são os pontos de distribuição, aonde eu, Guiteles, vou estar executando a venda das minhas posições, você pode fazer isso dentro da carteira rumo ao milhão. Para você entrar para a carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te expliquei a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular dessa maneira aqui. Tudo que você precisa fazer é acessar o app e ver exatamente quais são as minhas decisões, o que eu, Guiteles, estou fazendo, o que eu estou comprando, qual que é o preço, qual que é a estratégia. Você só precisa copiar e colar essas minhas decisões. Além disso, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe aqui dentro do app, mas saiba que eu, Guiteles, tomo todas as decisões de compra e de venda da carteira rumo ao milhão. E a carteira rumo ao milhão, ela é uma carteira dinâmica que está focando em patrimônio e não em acumular bons projetos. Caso você queira acumular bons projetos, eu recomendo que você não entre na carteira rumo ao milhão e siga esse cliente. O que você terá de resultado é exatamente essa carteira aqui. Agora, se você quiser acumular patrimônio, eu consigo te ajudar. E o que eu vou te entregar é esse resultado aqui da carteira rumo ao milhão. Dia após dia, focando na compra e também na venda dos ativos. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Entenda, na carteira rumo ao milhão nós estamos comprados nesse momento. Fizemos um excelente custo dentro da região que nós estamos. Tenho interesse em acumular mais caso a gente venha próximo dos $60.000 novamente. Mas caso a gente suba mais um pouco, ou até mesmo na região que nós estamos, a gente tenha sinais de distribuição, eu, Guiteles, estou fora mais uma vez e irei recomendar para os meus clientes que entrem em preservação patrimonial mais uma vez. Porque afinal de contas, se a gente vender e a gente preservar, é o momento que a gente garante aquela compra que nós fizemos lá atrás, porque a gente coloca aquele lucro no nosso bolso e que ele não fique na tela do computador. Afinal de contas, é muito melhor enriquecer na vida real do que no metaverso. Se você quiser estar junto comigo nas decisões de venda, você sabe onde encontrar essas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!